E olha que foi lançado um novo edital nesse exato momento para comprar 12 mil câmeras, para a Polícia Militar em São Paulo. Os equipamentos atuais armazenam de maneira quase que ininterrupta, sem que o policial precise ligá-los. E com essa mudança, vai caber ao policial decidir acionar a câmera ou não acionar a câmera no início da gravação, E, além disso, uma central remota também poderá fazer o acionamento caso perceba que o agente na rua descumpriu o protocolo e não ligou o equipamento no momento necessário. E, claro, que a mudança dividiu opiniões. Vamos ouvir aqui da Voz da Experiência, sabe tudo e mais um pouco sobre o impacto que isso pode ter na atuação policial de fato. Delegado Palumbo. Houve muita pressão, principalmente da esquerda, de entidades que se intitulam de direitos humanos, de defensoria pública. Chegou até nos tribunais isso, a cobrança para que se colocar a câmera. Eu não mudo o meu posicionamento, eu acho que o governo acabou se rendendo um pouquinho a isso. Eu acho que ninguém tem direito de ficar controlando a atividade policial se não for um policial da unidade. É um absurdo, por exemplo, você colocar câmeras em policiais de rota, sabendo que eles enfrentam o crime organizado, que eles vão para tiroteio, que eles vão para guerra, e uma pessoa alheia aos quadros está observando tudo. Eu falei aqui algumas oportunidades que quando a gente ia em operação, e eu participei de muitas, inclusive com trocas de tiros com bandidos armados de fuzil, nós nos comunicávamos pelo WhatsApp, com medo das informações vazarem. Nós não usávamos o rádio convencional da polícia. Então a gente abria um grupo só para aquela operação e ali era nosso meio de conversa. Colocar a câmera, tudo bem, mas o policial, ele tem que ter a vontade ou não de apertar o botão para começar a gravar. Tem que ser uma discricionalidade dele e não de um especialista de segurança de sofá que não entende nada de segurança. Concorda, mano? O que você acha? Porque realmente divide opiniões. Discordo totalmente do Palumbo nesse caso. Totalmente. Então conta pra nós. Primeiro, a premissa na atuação do Estado como um todo é o controle e a transparência. Então, é fundamental que haja, sim, controle e transparência, não apenas sobre a polícia, mas sobre todo o funcionalismo público. A polícia é mais sensível porque é a parte armada do Estado e, portanto, precisa atuar sob rigoroso controle da sociedade. A sociedade merece saber qual é o grau de eficiência e efetividade das ações da polícia. Isso é algo básico para quem paga imposto. A gente paga imposto para ter a segurança efetiva. Isso precisa ocorrer também com prestação de contas. E quando a gente analisa o impacto das câmeras sobre o trabalho da polícia, os dados são todos muito positivos. A gente aumentou o número de ações, a gente diminuiu em 30% a resistência das pessoas na abordagem da polícia. Então, Como é que é, Palumbo? A polícia fica desanimada com isso. Muitas ocorrências, a grande verdade é o seguinte: durante o patrulhamento, muitas ocorrências, o cara pega lá um cara com uma bituca de maconha, muitas vezes o cara não leva, o policial não leva. Agora, com a câmera, ele responde por prevaricação. Por isso que aumentou os índices. Por isso que aumentou os índices. Agora, falar que diminuiu a letalidade também é mentira, porque a rota com câmera lá e aumentou a letalidade da rota. Quando a gente olha no detalhe, uma das operações que mais aumentou o número de casos são, por exemplo, de violência doméstica. Então, há evidência científica, com dados oficiais da própria PM de São Paulo, de que uma das principais ocorrências que aumentou o grau de efetividade da ação da polícia foi violência contra a mulher. Por quê? Porque quando você tem a câmera ali, você deixa, inclusive, você aumenta o grau de confiança da população na hora de acionar a PM. Então, isso é uma medida muito importante. A lógica deve ser da transparência e da confiança da sociedade na PM, e não do sigilo e do mistério. Vamos trazer a Jesse Peixoto aqui também para a discussão, afinal, tenta intermediando aqui as duas visões antagônicas. Jesse. Então, eu acho que os dados corroboram, de fato, a visão que o Mano está defendendo em relação às câmeras dos policiais, mas eu acho que a gente tem que avaliar também a questão de como os policiais estão, que é o que o delegado Palumbo coloca, e como que eles, muitas vezes, eles têm medos ligados a essas câmeras, os locais onde eles vão. Até eu li um depoimento de uma pessoa que falava a questão de testemunhas que vão entrar em contato, às vezes sabem que o policial está com a câmera, então isso coibiria esse tipo de reação. Então, tem casos variados, existem protocolos que precisam ser aperfeiçoados, e eu acho que a gente está
caminhando, a gente tem que caminhar para isso. Mas uma coisa que o Mano falou, eu acho muito interessante. Transparência à base do público. Vamos pôr a câmera no policial? Vamos. Mas vamos pôr em todos os políticos, 24 horas por dia. Se tiver algum conluio, alguma coisinha, alguma sacada. Eu falei isso na comissão de segurança e muitos ficaram bravos comigo. Claro, inclusive do meu partido. Você vai falar isso aí, mas quem mais faz maldade pro brasileiro chama-se político. Eu me voluntario. Aqui, já temos um voluntário. Boa, Paulo. Sempre dando exemplo. Vai pegar eu tomando bronco da minha mulher. Vamos com o nosso Fabrício Natsky também, para talvez pegarmos, enfim, compararmos aqui com boas experiências internacionais ou experiências que você tenha conhecimento nesse sentido. Algumas cidades lá fora, a gente vê isso acontecer muito em Londres, Paris, cidades que têm uma experiência muito grande também com terrorismo, tem esse costume já de adotar câmera corporal na polícia. Várias cidades nos Estados Unidos também já têm esse hábito. Acho que lá fora, a experiência em geral corrobora um pouco com o que o Mano falou. As evidências são dados, né? E é difícil brigar com os dados nesse momento. Isso mostra que lá fora a experiência é positiva e acho que ajuda a reforçar positivamente a imagem da polícia perante a sociedade. O que você acha, Manu? Eu acho que um ponto adicional é que a gente pode integrar a inteligência artificial nessas câmeras, inclusive para, por exemplo, fazer reconhecimento facial de um bandido foragido, que, claro, o policial é impossível que ele saiba o rosto de todo mundo que está foragido. Se você tem um mecanismo como esse, com inteligência artificial acoplado na câmera, isso obviamente vai aumentar a eficiência do trabalho da polícia. Então, na minha visão, no lugar de ficar antagonizando com o uso da tecnologia, a gente precisa pensar como que a tecnologia pode ser uma aliada do aumento da efetividade do serviço da segurança pública. Mas isso aí acho que a gente tem que tomar um pouquinho só de cuidado em relação ao que o Mano falou da inteligência artificial, porque já teve casos de inteligência artificial falar que viu uma pessoa com mandado de prisão expedido, que estava solta, e aí quando foi pegar o cara, viu que na verdade não era, né? Claro, então, isso aí, esperar... estádio de futebol, inclusive. Estádio de futebol. Humilhou a pessoa por causa disso aí. Então, acho que nesse caso específico da inteligência artificial, a gente tem que esperar aperfeiçoar um pouquinho mais essa tecnologia para levar ela a cabo, né? Com parcimônia, mas avançando.